Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno Aguilar com um vídeo aqui sobre EFD aqui no canal Nada Óbvio. E hoje a gente vai listar os erros mais frequentes que os contribuintes cometem na escrituração da FD, né? ICMS, IPI, FD também fiscal, conhecida. Hoje a gente vai dar esse foco, né? Principalmente para os contribuintes aqui do regime ordinário. Alguns estados também exigem FD para contribuintes do Simples Nacional. Então, vamos aqui seguir nesse propósito. Tem uma relevância enorme a FD, principalmente para a execução de malhas fiscais. Então, é importante esse olhar, é uma obrigação tributária exigida, né? E tem uma atenção extremamente fundamental para os contribuintes para evitar cair em malhas. Às vezes está pagando até impostos mal apurados, a maior ou a menor, pode sofrer autuações, né? Não vão errar aqui. Então, é importante ter esse olhar aqui. A gente vai listar, né, esses erros mais frequentes que é detectado nas malhas de FD. Vão comigo, né, entendendo aqui esse processo, seguimos junto. Primeiro, pronto, é o primeiro tipo de erro muito comum. É importante cada vez mais esse olhar pela qualidade da informação que seja a contabilidade produz, a empresa produz, o sistema produz, o ponto lá de entrada da informação do documento fiscal vai gerar, porque a qualidade do preenchimento, né, seja de campos obrigatórios e as informações cadastrais, é essencial para o contribuinte evitar, né, cair ou produzir alguma informação errada, um falso positivo, ou, né, então a gente passa nesse primeiro ponto, é a falta de atenção, né, que muitos contribuintes não têm, de fato, uma acurácia na produção de informação fiscal, né, e preenche ali só para cumprir uma obrigação, e muitas das vezes isso vai gerar nas malhas, né, que atuam hoje de mineração de dados, até mesmo inteligência artificial, pode encontrar essas inconsistências e vai gerar informações, né, que podem produzir autuações fiscais. Então, mas lembrando, essa atenção é porque ela é importante. Eu tenho que estar na perspectiva de quem está declarando o EFD, desse declarante, porque eu não posso estar adquirindo um documento de entrada e já pensar que é na minha perspectiva que eu tenho que colocar de fato como essa entrada pertence aqui num documento próprio meu. Eu tenho documentos que vão ser de saída, mas sempre na perspectiva que representa para quem está declarando, né? Não de quem você está adquirindo. Então, essa importância, entender principalmente, né, a ter familiaridade com essas regras, né, não ter geralmente o desconhecimento das regras leva a erro no preenchimento, leva também a gerar campos incorretos, ou mesmo a omissão de informações, né, que são necessárias àquele preenchimento. Às vezes tem uma legislação específica de tal estado e cobra uma informação que às vezes nem é validada ou não é especificamente lá no PVA, é algo específico de algum estado, e você, por desconhecer as regras, não está encaminhando ali na FD. Então, isso pode gerar, né, muitas questões mesmo nas falhas de validação, porque tem o PVA, né, aquele programa de validador e autentificador da FD, mas às vezes você tem um sistema próprio, mas esse sistema próprio foi atualizado, e lembrando, o PVA, ele pega as regras de cálculo, os números, ele não assegura ali que o tributo foi calculado corretamente, que aquelas informações estão 100%. Não pense que você transmitiu e passou no PVA, que as informações estão plenas de veracidade. E é importante também uma outra situação que trabalha aqui com os cadastros, né, e os campos obrigatórios, é a atenção pelo fator de conversão. O que, que é isso, Bruno? Eu adquiro um produto que vem na nota fiscal eletrônica, né, ali como uma caixa, e vendo como unidade. Então, isso está bem, esses fatores de conversão, aquele produto, aquela caixa corresponde a quantas unidades que sairão depois ali. E é isso você declara e evita até mesmo, porque às vezes você pode estar utilizando aquele fator de conversão equivocado e no momento da tributação está pagando a maior, né? Ou mesmo não considerando quando você está vendendo caixa, né? E era unidade. Então é importante esse primeiro aspecto entender. Gera muito erro é o que quando não tem esse preenchimento adequado dos campos obrigatórios e mesmo o seu cadastro, a produção de informação nos ambientes, seja dentro da empresa, ou na contabilidade, ou nos sistemas, ou mesmo lá no ponto de venda, pode estar gerando informações cadastrais equivocadas. Muita atenção, perspectiva do declarante e a falha aí no fator de conversão. Seguimos aqui. Outra questão aqui é fundamental, né? Você tem que trazer essa harmonia aí dos documentos fiscais na hora da escrituração. Então,
é muito comum, né? Os documentos não estão em conformidade com as regras da FD, né? Então você tem inconsistência, você tem classificação de mercadoria equivocada, você tem mesmo a descrição do produto na nota, ela está errada, você colocou um código que você tem um jeitinho com dois códigos iguais, mas descrição equivocada, né? Ou mesmo o contrário, você tem mesmo descrição com códigos diferentes. Então, assim, é importante alinhar essa divergência com os documentos. O que os documentos têm? Você tem, de fato, a qualidade da informação? Lembre, o fluxo da informação tem que gerar uma qualidade, seja no momento pré-escrituração, você zelar pela qualidade da informação pré-escrituração, no momento da escrituração e também algumas umas auditorias posteriores que você possa fazer, um sistema de auditoria preventiva, né? Então, evitar essa divergência de documentos. Outras situações é mesmo a omissão, né, de documentos. É claro, existe uma complexidade, às vezes você consegue criar um web service para partilhar esses documentos, outros não, né? E alguns contribuintes esquecem de incluir todos os documentos quando não encaminham uma FD zerada, que aí isso é um risco enorme aí, né? Uma falta de atenção ou mesmo tá produzindo, né? Provavelmente prova que o fisco vai atestar, pois se ele tem o documento fiscal e não está escriturado, vai gerar sim multa, né? Então você tem inconsistência, registro e problemas com a fiscalização. Então é importante verificar se não está faltando documentos. Aí pode ter tido um problema, a empresa fez uma readequação lá do documento, não informou a você, ou teve um CTE que não chegou, que você foi tomador ali daquele transporte e não escriturou devidamente, ou teve uma falha, né? Então, essas omissões é muito importante, FD zerada nunca. E também o que acontece, né? Os documentos inválidos, às vezes, são registrados, né? Os documentos ali, como seja nota rejeitada, você não teve a finalização, a autorização da nota e escriturou ainda porque estava em contingência, alguma outra situação, mesmo essa nota rejeitada, notas duplicadas. E aí, o que vai gerar o quê? Comprometimento da integridade da FD e provavelmente inconsistência nas malhas. Então, tem que ter esse cuidado, essa acurácia aí na escrituração dos documentos e verificar de fato se eles estão autorizados, né? Ele pode estar cancelado em uma situação. Você viu que mudou situações aí de alguns documentos agora nem tem mais a denegação, mas documento rejeitado ou duplicado não é para ser escriturado aí. Você tem que acertar esse documento rejeitado e retirar o que está duplicado, né? Então vamos seguindo aqui. Outra questão aqui valiosa, teve mudanças recentes aqui, os erros que a gente encontra muitas das vezes na situação tributária, no CST, o código, né, que vai afirmar se aqui tem um diferimento, se tem uma substituição tributária, tem uma substituição do imposto, até mesmo uma isenção, isso vai estar, né? Então você tem que selecionar, muitas das vezes a seleção do CST incorreto, ela vai produzir o quê? Cálculos errôneos, né? Hora da apuração do imposto. Isso vai afetar, a fiscalização vai entrar em contato, vai cair numa malha, né? Então, é importante que, de fato, conheça essa legislação tributária, né? E compreender esses diferentes CST e quais são aplicados, o tipo de erro que pode produzir, mesmo na substituição tributária. Se você coloca um CST de substituição tributária e não era substituição tributária, vai apontar que esse imposto já estava recolhido, quando de fato não está. E isso gera também erros, né? Então, seleção do CST incorreto gera problema na FD. Outra situação recente aí agora dos CSTs, a monofasia dos combustíveis, e teve uma atualização dos CSTs, teve o CST 61, que é importante o seu cadastro de CSTs, o seu sistema, a sua forma de produzir no PVA já foi atualizado, principalmente para os combustíveis da situação monofásica, isso é fundamental, porque senão vai produzir erro, vai cair em malha, você vai ser chamado a acertar. E uma medida mesmo, né, de preventiva, se você tem algum sistema ou tem uma dificuldade de produzir essa atualização, é fazer mesmo a conferência manual, busca ali uma lista, gera uma lista, como é que está a sua lista desses produtos, dessas vendas, quantos CSTs, um percentual aí de CSTs ainda sem alteração ou mudanças que ocorreram, vale uma conferência manual para garantir, né, que as informações estão precisas, né? É claro, tem questão de tempo, a complexidade, tudo entendo, mas eu tenho que trazer aqui as questões dos erros que são frequentes, né, na informação da geração do código CST para quando escritura AFD, que produz mesmo, seja na apuração e no cálculo do imposto, né, o CST incorreto. Aí também é importante aqui, agora eu já estou falando lá do bloco E, né?
Se eu estava num bloco C, D dos documentos fiscais da FD, agora a gente vai para um bloco E, que é o bloco de apuração, né? Então, esses erros na escrituração de valores de créditos e débitos, é importante, né? Você entender como é que você classifica, se é uma legislação específica do Estado que pede um regulamento ali para você escriturar essa classificação de um crédito ou um débito fiscal. Muita atenção nos ajustes da S111, se você pode comprovar aquele crédito ICMS, aquele ajuste que você tem, né? Que você pode se compensar, né? Porque, em regra, o fisco vai tentar verificar se tem procedência, se tem lastro, esses ajustes que você produziram. Inclusive, até situações, alguns contribuintes estão equivocadamente orientados por empresas que pedem para auxiliar esses ajustes aqui da E111 e não tem como ter lastro, né? Até como aquele título de que vai baixar o imposto. Não, se não tem justificativa e lastro, não entra nessa que provavelmente pode aí, você tem que entender que a glosa do fisco vem com as multas também. E muitas das vezes é aquilo que eu falei, as informações aqui são incompletas, né, sobre esses créditos, esses débitos, estão amparados em legislação, é justificado que pode se utilizar, como é que está na correta apuração nisso, né? Como é que certificou para usar esses dados, né, na escrituração, você detalhou, porque é importante. Você pode até mesmo, numa escrituração, cair numa malha, mas se você consegue demonstrar a procedência, a pertinência dessa apuração desse crédito e débito fiscal, vai ter uma questão, um benefício, é uma legislação própria, é um cálculo específico, tudo isso tem que estar demandado de forma correta. Porque se você tem falhas no cálculo, isso acontece muito com incentivos fiscais, que tem crédito presumido, tem essas situações, e aí tem um entendimento, muitas das vezes, equivocado, né, nos cálculos dos créditos e débitos, que aí vão gerar inconsistência. Então, também ateste, valide esse cálculo, né? Entre em contato com a administração tributária se é um incentivo específico de algum estado, para você validar, atestar esse cálculo. Então, você tem que ter as ferramentas de fato confiáveis, né? Que vão te dar uma precisão nesses cálculos. O seu sistema de software, às vezes, precisa também estressar, testar esse cálculo, mesmo em contato com a Cefaz, para validar se aquele crédito presumido, se validar se esse cálculo específico do incentivo está de acordo e não vai ter inconsistências e divergências nessa escrituração de valores e créditos. Seguindo, porque aqui a gente já está falando, seja também para mais ou menos no imposto. E aí, se a gente está falando, continuamos no bloco E, que tem, se aquilo lá, eu estava falando dos ajustes, né? Crédito e débito, agora é na própria apuração dos valores, né? Como que eu vou gerar? Então, se eu vim no documento, vim na escrituração, vim na qualidade das informações dos cadastros, vinha na questão do crédito e débito, agora de fato é apuração. Totalmente bloco E. Então, às vezes é interessante que alguns erros estão no desconhecimento da alíquota. Que às vezes empresas que operam em vários estados tem divergência de alíquotas, tem divergência se um produto tem isenção ou não, tem divergência, né? Como é que está a classificação fiscal dos produtos? Então, entender, né? Porque às vezes faz uma apuração centralizada, mas é preciso entender a peculiaridade de cada estado. Então pode erros na apuração, porque não conhece de fato a alíquota aplicável, ou se tem algum tipo de benefício ali, né? Então, está atualizado com essas alíquotas, fazer os sistemas mesmo de controle para apurar, o que evita essas fraudes aí, problemas aí fiscais podem atentar. E se a gente está falando em cálculos, né, muitas vezes na apuração, até erros de arredondamento pode impactar, principalmente aqueles produtos que trabalham com várias casas decimais, né? E aí a gasolina é muito, gasolina não, os combustíveis em si têm muitas essas características de utilizar várias casas decimais. Então, entender as regras desse cálculo de apuração, né, do valor do ICMS-IPI, e para evitar esses erros. Importante também é que tem que ter essa conferência, né, minuciosa desses valores, esses testes, porque existem também sistemas de conformidade tributária para ver, no cálculo incorreto, vamos dizer, excluiu o ICMS da base ou não, como é que está aqui o impacto do PIS/COFINS, o ICMS nesse caso é por dentro, não, tem um crédito aqui do cálculo de apuração que vem decorrente de um benefício fiscal. Então tem que ter, de fato, esses estresses, essa conferência na apuração, porque é isso que garante, de fato, que você vai evitar os erros e vai tentar, pelo menos ali, evitar alguns questionamentos ligados às malhas, às discussões. Entendeu? Então é muito importante a apuração do imposto, é a obrigação principal que nós estamos falando aqui agora, né, pessoal? Então é muita atenção nela e entender. O que cai em muitos erros frequentes é o desconhecimento da alíquota, esses erros no arredondamento e muitas vezes também uma falta de conferência com mudança. Aquele benefício era só aquele período e continuo usando. Eu teve um tempo para eu entrar
mudou a classificação fiscal da mercadoria, passou para substituição tributária, você ajustou isso? Então, muita atenção nisso. E também, assim, aí eu já estou trabalhando agora na escrituração dessas operações de entrada e saída de mercadorias, nessa circulação, o que é importante, assim, agora eu trabalho muito com a questão do estoque. Então, muitas das vezes, as inconsistências dos registros, você acaba gerando também erros na escrituração, né? Porque numa situação de entrada e saída de mercadorias, precisa ter, de fato, um sistema que, independente se é um centro de distribuição, se tem várias empresas que produzem essa entrada e saída, então pode gerar erros na quantidade, o valor que foi inserido ali na classificação das mercadorias, e aí vai impactar o quê? Essa inconsistência nesse registro de entrada e saída, na apuração do imposto também. Se a empresa em si não tem, de fato, um controle de estoque, lembrando, bloco H, entrega-se uma vez ali por ano ou demandado por o fisco. Mas se você tem uma falta de controle de estoque, vai gerar esses dados incorretos, vai gerar dificuldade para você fazer o fechamento contábil também da empresa. Então, assim, é importante que haja um sistema de fato que controle, principalmente até aquelas que tem o bloco K, né, que tem produção estoque, as indústrias que têm um controle maior desse estoque, e também os grandes varejos, as distribuidoras precisam ter, de fato, um sistema que apure até radiofrequência, de controles aí fundamentais para a precisão das movimentações. E agora, nesse momento também que temos aí a questão do STF, né, do nova normalização da transferência de estabelecimentos interestaduais, que não teria aplicação do ICMS, entender melhor esse controle de estoque, é fundamental esse olhar, porque se você não produz, você tem uma falta desse controle, ausência de um controle, ou mesmo não tem um olhar constante, erros serão produzidos na estruturação, que vão impactar na apuração, que vão suscitar discussões aí, seja quando chega os momentos de entregar esse inventário, mas chega mensalmente aí nas questões das vendas. E proceder também com as conferências documentais, né? De fato, os registros lá que chegou, movimentou estoque, entrada, saída, para produzir também na escrituração contábil. Então, de fato, ajuda a detectar inconsistência, você consegue ali entender aonde que pode ter sido promovido errado uma quantidade ou um valor, né? Porque às vezes pode ter um erro de digitação que impacta, né? Então, é importante ter essa conferência documental e regularmente, né? Fazer um período trimestral, fica a critério da empresa, mas para buscar essa congruência, porque qualidade da informação hoje, e principalmente no cenário de reforma tributária, será essencial para as empresas acompanharem. Então, muita atenção quando os erros de escrituração nas operações de entrada e saída, porque tem centros de distribuição, atacados, distribuidoras que têm uma circulação muito grande e pode produzir erros nessa entrada, nesse controle de estoque na conferência, que vai afetar a FD ali nos cálculos também depois. E por fim, encerrando, mas não menos importante, há erros mesmo assim que são verificados no erros na retificação, né, da FD e CMS-PI, porque muitas das empresas elas não têm um controle de fato quando fez essa retificação, a falta de controle das retificações, né? Aí elas cometem um erro, elas sobrepõem às vezes informações, não sabe, eu tô acertando uma determinada FD, ou eu estou fazendo os acertos numa FD para esse mês, extemporânea. Então, como é que é fundamental ter um controle de fato quando procedeu, quando acertou, quando foi um ajuste ali de crédito e débito, quando foi uma inserção de nota, quando foi uma reclassificação ali de fatores de conversão cadastral, ou mesmo a classificação ali das mercadorias, da fiscal das mercadorias que foram apuradas, né? No acerto de estoques ali. Então, é importante ter esse controle das certificações, né, para evitar alterações indevidas ou permanecer na omissão de informações essenciais. Então, entender isso, porque muitas das vezes, mesmo quando você não tem esse controle, tende a verificar no quê? Inconsistência nas certificações. Ela não tem um cuidado, né, na hora de retificar, ela traz erros adicionais, ela muda numa FD, mas não entende que vai ter os outros impactos e não faz o acerto mesmo nos extemporâneos aí. Então, essa revisão dessas inconsistências e o sistema também detectar, né, se tem algum sistema mais detectável para qual é o procedimento ali daquela retificação, a qual momento, para evitar essas incongruências, né? E mesmo operações fiscais. E às vezes, assim, se tem a detecção, se tem um alerta, entende que o atraso, muitas das vezes, você tem uma percepção dos erros constantes, é atraso na retificação. Porque tem momentos, né, aí depende da legislação de cada estado, que esses problemas podem ser
regularizados pelo próprio contribuinte, geralmente nos primeiros meses, depois de um determinado período, algumas legislações só com base em autorização ali da gestão mesmo, ali, uma gerência ali de fiscalização, e aí o que fato é que quanto mais você demora, mais vai gerar erros, vai se sustentar, vai ser difícil regularizar aquilo, e pode também ampliar o valor da multa, né? Lembrando, quanto mais eu demoro para regularizar, mais vai correndo o tempo, e esse atraso da retificação também é um erro constante aí que se verifica. Então, era isso que eu queria passar, os 7 principais erros aí que se acontece na escrituração da FD, ICMS, PI. Isso vai impactar mesmo no cálculo do imposto, das notas, conformidade e compliance das empresas. Então, tentar aí o que você achou interessante, comenta, né? Deixa aí o seu recado ou algo que você tem alguma dúvida para a gente evitar. Aqui é mesmo listar para tentar gerar maior atenção e ter uma questão em compliance das escriturações fiscais. Valeu, pessoal. Até mais. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.